campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao livro Os Mensageiros, por André Luiz, espírito querido, e na psicografia do nosso amado, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúde os trabalhadores, amigos, companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando as nossas leituras e todos os trabalhos do nosso canal. Hoje nós vamos ler o capítulo 41 e 42, mas antes vamos dar uma lembrada, né? No 39, trabalho incessante, trabalho lindo na casa da Dona Isabel, né? Trabalho grandioso, onde ela reúne, né, espíritos no posto, né, do nosso lar, onde se reúnem, né, espíritos desencarnados para fazer estágios, né, e fazer um trabalho também com encarnados durante o sono. É grandioso, é muito lindo esse trabalho, né? E o 40 é rumo ao campo. Eu achei muito interessante que André se deu conta que está volitando, né, com facilidade crescente. Ele mesmo está sentindo o progresso, né? E esse capítulo é de grande ensinamento. Eu tenho uma frase que eu achei muito linda que eu vou repetir aqui. Todos precisamos saber emitir e receber para alcançar posição de equilíbrio. Olha que lindo essa frase, né? Precisamos saber emitir e saber receber, né? Vejam só que coisa bem bonita, né? Vamos lá então, capítulo 41, Entre Árvores. Decorrido alguns minutos, atingimos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal, de longe, semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longo haustos e falou. Os desencarnados, embora não se fatiguem com as criaturas terrestres, não prescindem de pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao espírito, ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Muito linda essa comunicação que ele está dando aqui, né, para nós, né, encarnados. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isso é, na reflexão noturna, ajudamo-lo a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Verdadeiro, né? A noite serve para refazer, para ensinamento, né? Quando a gente recebe muitas vezes, né, mensagem da espiritualidade, já para nós nos conduzir melhor ao amanhecer. Muito lindo isso aqui, esse parágrafo. Vamos continuar. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso.
não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso dos princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Realmente, amanhã parece que sempre é mais saudável, né? Eu acho que já não tem tanta poluição durante a noite, refez tudo aquilo, né? E a gente se sente, inclusive, quando acorda cedo, vai para uma janela, imagina no campo, aquela tranquilidade do verde, né? Como faz bem para todos nós, né? Mas essa lição está muito bonita, né? Vamos continuar. Apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico, porque na floresta temos uma densidade forte, pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Verdade. Indicando prazeroso as frondes balouçantes, acentuou: reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre, nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito bem mais dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: o campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que enviam, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviços aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá. Dirigimos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual, que me pareceu o chefe daquela aglomeração,
recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia e explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido uma parada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho interpelando: Clicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso considerou sensatamente: fiz o possível por salvar esse homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados. Sempre que passa por aqui, entretanto, o infeliz não tem um mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolarizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre no ar, que o ajuda, tanto castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. Como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Meu Deus, é verdade, né? Indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável: como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias. Chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares, demorar-se-á tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem um doloroso choque do retorno a todo tempo. Imagina a brutalidade que ele emitia para esse bicho, né, pobrezinho. Também, né, além de fazer esforços, às vezes, né, fora do comum, esses bichinhos que ajudam, né, principalmente no campo, a carregar coisas, fardos pesados, né, e ele chicoteando e enfurecido. Recebeu, né, aquela vibração que ele emitiu para o animal, voltou para ele em forma de um pontapé do burrinho, né? E não é só isso, né? Na vida tudo é assim, né, meus irmãos? Aquilo que a gente faz com raiva, com essa energia de ódio, volta para nós, né? Muitas vezes em forma de doença também, né? Muito linda essa lição. Mas agora vamos para o 42. No Evangelho no ambiente rural, o nome. Apagados aos comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza: nobre Aniceto, valendo-nos da oportunidade, podereis interpretar para nós algumas lições evangélicas ainda hoje?
Aniceto aquiciou presuroso. Notei que o interesse e respeito do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar enquanto sublimada luz aureolou a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram, igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente, executada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões do nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Vamos lá, muito interessante essa parte, né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Muito linda essa parte dos Romanos. Inclusive essa carta, né, meus amados, é a primeira carta depois do Ato dos Apóstolos no Evangelho, no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha nessa carta que é bem interessante. E esse pequeno trecho aqui tem uma grande lição, né? Olha só o que ele comenta aos Romanos, né? Vamos prosseguir. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração: Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria do nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhes o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes nosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige, sem nada oferecer, enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tende visto a civilização funcionando, qual vigorosa máquina de triturar,
convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mas pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito do amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa, que lhes constitui a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolve o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais, que dão curso à miséria, dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crostas, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-nos ainda agora e sempre. Não esquecemos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna, ainda que rodeiem campo da vaidade e insolências, auxiliemo-nos ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser? Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal, sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do circo carnal. Levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos essa tragédia mundial, o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essas substâncias. E embora se locomova no oceano do nitrogênio, respirando na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedem à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-a para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse ficar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distante da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto, e o homem, meus amigos, transforma a procura do nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido,
escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades dos homens. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificar o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitimos-nos o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nidrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Que lindo, né? A Assembleia, tanto quanto nós, estava só sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivessem debruçados profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso da iniquidade imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vão contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. E assim encerramos o capítulo 42 também. Lindíssimo, lindíssimo capítulo. Vejam como a natureza é sábia, né? E como Deus é abençoado. Providencia em todos os cantos do planeta, né, mentores para ajudar, cuidar e zelar. Nós é que não valorizamos, né, a beleza que é o nosso planeta. Mas estamos indo, né, nos transformando, observando, e a natureza vem nos respondendo, né, de maneira intensa, imensa, aquilo que nós estragamos tanto tempo, né? E assim finalizamos os capítulos de hoje. Agradeço a paciência de me ouvir. Continue acessando o nosso canal, sempre dando uma curtida nos nossos trabalhos. E que Deus, com a sua misericórdia cada vez mais profunda, a gente vai conhecendo esse Pai amado, nos ampare e nos abençoe sempre. Até a próxima, se esse Pai amoroso quiser. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site